Bom, então continuando, através do incremento corrente, você pode analisar os padrões de crescimento da floresta de diferentes maneiras, tá? Seja uma floresta plantada, onde é mais comumente usado, ou se de alguma forma você queira acompanhar o desenvolvimento de uma floresta nativa, para algum tipo de monitoramento, para um projeto de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, isso também pode ser utilizado aí nos seus inventários florestais, tá? Você consegue então analisar os padrões de crescimento da floresta, seja de forma individual a nível de árvore, ou de forma como que coletiva, né, por área, por grupo de área, por grupo de árvores, né? Você pode ter então o incremento corrente por árvore, você pode ter um incremento corrente por parcela, por hectare, por talhão, para a floresta toda e assim por diante. Você pode utilizar esse parâmetro de diversas maneiras. Além disso, o incremento corrente anual, você pode utilizar esse parâmetro também para avaliar diversos outros elementos de uma floresta, tá? Como por exemplo tratos silviculturais. Através do incremento corrente anual, você verifica se os tratos silviculturais que estão sendo aplicados ali no povoamento estão sendo satisfatórios, ou até mesmo se existe a necessidade de aplicar algum trato silvicultural, como por exemplo desbaste, desrama, né, o próprio espaçamento ali do plantio, se ele está satisfatório, né? Muitas vezes de um ano para o outro, esses tratos, essas influências, né, do manejo ali feito no povoamento florestal vai influenciar diretamente, né, nessa questão aí do incremento, né? E através dessa análise de incremento, muitas vezes pela curva de incremento, você consegue verificar se o plantio está sendo bem conduzido, se já está na hora de fazer ali uma intervenção ou não. Você consegue também avaliar quais são os melhores sítios, tá? Porque suponha que um plantio florestal ele seja ali executado, né, sob o mesmo espaçamento, sobre o mesmo regime de desbaste, desrama, né, onde os tratos silviculturais não se alteram entre si de maneira geral. Mas através do incremento corrente você pode verificar quais são os melhores locais, com os melhores solos, onde está tendo mais precipitação, chuvas, né? Onde a declividade está ajudando ali no desenvolvimento do plantio, em quais sítios você tem a necessidade de adubação ou não, tá? Então, o incremento corrente anual também é um parâmetro muito importante para você avaliar quais são os melhores locais, os melhores sítios em comparação com os outros, né? Para isso, você faz essa análise do incremento corrente anual nos diferentes talhões, né? Por isso que eu falei agora há pouco que você pode utilizar essa informação a nível de área, a nível também de talhão, porque dessa forma você vai ter aí um parâmetro comparativo entre os diferentes talhões aí na sua floresta. Além dos tratos silviculturais e dos sítios, você consegue também avaliar diferentes procedências e materiais genéticos aí no seu plantio florestal ou até mesmo na sua floresta nativa, tá? Suponhamos então que a floresta ela esteja sobre o mesmo regime de manejo, né? Os sítios sejam basicamente iguais entre si, mas se por algum motivo você verificar que está tendo diferença de incremento, tá, entre os diferentes talhões, então uma fonte de variação que também pode ser resultante aí nessa variação do incremento corrente é as diferenças entre os materiais genéticos, tá? Às vezes determinadas espécies vão ter determinados padrões de crescimento, então isso pode variar de um local para o outro, ou se num talhão é plantado um determinado clone diferente de outro talhão, essas diferenças entre os clones também pode resultar em incrementos correntes diferenciados e assim por diante. Ou se um talhão está plantado com uma espécie clonal, enquanto em outro talhão está plantado uma espécie, um plantio de origem seminal, né? Então isso também vai ser muito bacana, muito útil para você conseguir verificar através do incremento corrente essas possíveis variações aí no seu povoamento florestal.